Olá, pessoal. Vamos trocar algumas ideias a respeito do chamado Acordo de Paris. Nós sabemos que a ação humana no planeta Terra, ela pode ser, por um lado, maravilhosa, extraordinária, criando coisas fantásticas. Por outro lado, ela também é extremamente destrutiva, é extremamente perigosa, danosa para os oceanos, para a natureza, para as árvores e para outros seres humanos, para os animais. Enfim, nós seres humanos somos contraditórios. Por outro lado, nós sabemos que os seres humanos também podem estabelecer, vamos chamar assim, soluções, tentar alcançar soluções para os problemas que a natureza oferece ou que ele mesmo cria. É nesse sentido que as nações, os Estados-nação, também se organizam no sentido de diminuir os efeitos daquilo que o ser humano, na forma da organização através dos Estados-nação, geraram para o planeta e para si mesmo, né, os grandes riscos que eles criaram. Um desses riscos, no âmbito da relação do ser humano com a natureza, em termos ambientais, é do chamado aquecimento global ou mudanças climáticas. Até um tempo atrás, chamava-se aquecimento global. Os cientistas verificaram que é um fato o aquecimento global, mas ele é cheio de detalhes, dentre os quais aqueles que dizem que coisas típicas da natureza, como catástrofes, como furacões, como até mesmo tempestades de frio, frentes frias, eles são muito mais impetuosos do que em outras épocas. A grande dúvida é até que ponto o ser humano interfere nessas coisas que são naturais. O próprio aquecimento ele é alternado dentro do tempo geológico. A cada não sei quantos milhares de anos o planeta está gelado e outros milhares de anos ele tende ao aquecimento. Ocorre que desde o início da Revolução Industrial, ocorreu um aquecimento muito mais intenso do que aquele que vinha ocorrendo antes, né? Isso se tornou dramático nas últimas décadas, na passagem do século XX para o século XXI. Por isso que as nações se organizaram e elas têm, digamos assim, há uns 30 ou 40 anos, tentado estabelecer acordos, pactos que freassem os efeitos da ação humana. Então, para a gente raciocinar um pouquinho, em termos de aquecimento global, é um fato. 99% dos cientistas acreditam, e não só acreditam, como possuem dados em relação a isso. É algo que existe. A grande controvérsia é o quanto que o ser humano interfere nisso. Mas a maioria dos cientistas parte do pressuposto que os seres humanos, na medida em que eles, por exemplo, lançam gases variados que têm o efeito de bloquear ou de manter o planeta aquecido, o chamado efeito estufa. Da mesma maneira, ele destrói florestas que funcionavam como um contraponto a esse aquecimento. Enfim, o ser humano tem uma série de ações que geram efetivamente problemas no planeta. Então, mesmo que não haja 100%, não seja uma certeza absoluta, como precaução aos riscos, os seres humanos, os Estados-nação, estabeleceram paulatinamente pactos, tratados para fazer com que aqueles elementos poluentes, aqueles que podem potencializar algo que a natureza já apresentava, que pode trazer riscos ao próprio ser humano, ao próprio planeta, e refrear esse ímpeto. Em especial, as políticas energéticas, a política para a geração de energia no planeta, usa-se muito carvão, petróleo, gás natural, que são combustíveis fósseis e que geram efetivamente problemas. Eles lançam
diversos tipos de gases na atmosfera que são poluentes, que geram doenças, mas que, acima de tudo, acirram esse problema que a natureza pode colocar. Por exemplo, se um vulcão explodir, ele também vai ter um efeito semelhante. Mas um vulcão, um conjunto de vulcões pode demorar décadas ou dezenas de anos para ter uma erupção devastadora. Agora, o ser humano, talvez o efeito da sua ação seja equivalente a vários vulcões explodindo aí ao longo da Terra, de décadas. Em 2015, chegou-se, vamos chamar assim, aquele número de países que era o necessário, 55, para aprovar-se o Tratado de Paris. O Tratado de Paris virou um acordo, efetivamente, passou a vigorar em 2016, o Brasil assinou, as grandes nações do mundo assinaram, Estados Unidos, depois o governo Trump saiu, agora com o governo Biden voltou. Então ele é cheio de dilemas, de controvérsias. Ele, para vigorar, ele precisa que os países mudem muitas políticas, parem de desflorestar de uma maneira sem controle, mudem a política energética, poluam menos o planeta, enfim. Isso gera controvérsias, principalmente em âmbito econômico, porque muitos países não querem refrear. Países produtores de petróleo, por exemplo, não querem saber desse tipo de acordo. Mas seja lá o problema que ele gere, é algo que a maioria das nações assinou, elas estão cientes dos problemas, e nós esperamos que a maioria das nações, incluindo o Brasil, deixe de lado aquele discurso negacionista e assuma o seu papel de zelar pelo planeta e pela vida humana. Então é isso aí. Muito obrigado. Até uma próxima.